livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Crescer para dentro. Recentemente, o prelado do Opus Dei, o padre, nos escrevia uma carta no site da obra, falando sobre toda essa situação que estamos vivendo agora, e trazia essa expressão, uma expressão que São José Maria empregava, num momento muito concreto da sua vida, que foi a Guerra Civil Espanhola, esses anos em que ele tinha pouco mais de 35 anos e estourou essa guerra na Espanha. O Opus Dei não tinha ainda 10 anos e eles se viram então em Madrid. A Espanha ficou dividida e a parte onde estava São José Maria, em Madrid em concreto, ficou com a parte do grupo comunista, socialista, anarquista, que odiava a igreja, que odiava a fé, que matou um terço dos padres e dos bispos da Espanha, que queimou os conventos. Então, eles se refugiaram em vários esconderijos diferentes, e num deles, boa parte do tempo, eles ficaram no consulado de Honduras. E ali eram centenas de refugiados, e ele então acompanhava um grupo, sobretudo de estudantes, que já frequentavam os meios de formação que ele dava antes. E eles falavam assim, que era um momento não de crescer para fora, não da expansão do Opus Dei, dos seus apostolados, mas de crescer para dentro. Eles tinham uma tarefa ali que não era menos importante, que era crescer para dentro. O que tem a ver essa situação que viveu São José Maria há 90 anos atrás com a nossa situação de hoje? Bem, algumas coisas não têm muito a ver, porque ali era um amontoado de gente. Me impressionou o fato de que eram mais de 100, só no andar que ele estava, eram mais de 100 pessoas e tinha um banheiro só. Uma situação complicada, a gente poderia pensar, né? Passavam fome, nós por enquanto ainda não temos esse problema, né, de ter fome. Mas em várias outras coisas, coincide, por um lado, o confinamento, estavam confinados ali e viviam um grande medo de que irrompessem a qualquer momento e os pegassem, os aprisionassem, os matassem. Estavam no meio de uma guerra. E nós estamos no meio de uma guerra. Acho que essa é a primeira ideia que eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje. Estamos num momento crítico de uma guerra. Lia há uns 10 anos atrás, algo assim, não lembro bem, uma reportagem em que falava de um cientista, infectologista, alguma coisa assim, que dizia, olha, a humanidade vive uma contínua guerra com os micro-organismos e não está muito claro quem que vai vencer essa guerra. Aquela frase me impactou, assim, parecia uma coisa meio alarmista, assim, uma coisa meio exagerada, quem sabe, né? Mas me fez pensar, de fato. Talvez antes o ser humano já empreendeu a guerra contra os leões, não sei, né? Em alguma região do planeta, contra as cobras, e expulsou as cobras no campo e conseguiu plantar, de alguma maneira, até contra as árvores, sei lá, né? Desmatamento para poder ter pessoas morando ali também. O ser humano foi empreendendo várias guerras, a gente pode pensar, para se expandir pelo globo terrestre. E agora essa que permanece, contra os vírus e as bactérias, é uma guerra. E a gente vive um momento onde a gente poderia pensar em uma grande ofensiva, que está requisitando de nós medidas drásticas. Esse confinamento, um certo estado de sítio. Estamos atacados aí por
mutação, um novo vírus, uma coisa que se mostrou muito eficaz na sua difusão, no contágio. E assim isso tem alterado cada vez mais a vida de uma grande parcela da população mundial. No Brasil, praticamente essa última semana, né, começou a se fechar tudo. E algo assim, me parece, né, era aquela vida de São José Maria, aqueles jovens lá em Madrid, que daqui a pouco estourou a guerra, não tinha mais aula, se isolou da sua família, uma série de coisas, de complicações, de restrições. E nesse momento São José Maria falava que era preciso crescer para dentro. E não só falava, mas conduzia aqueles que estavam ao seu redor, naquele confinamento, para que organizassem o tempo, para que estudassem, conseguiam lá uns livros, idiomas, se divertissem também, passassem o tempo, rezassem. Todos os dias de manhã celebrava para eles a missa, tinha lá um pouquinho de vinho, tinha conseguido, um pouquinho de pão, improvisavam um altar. E antes da missa, para aqueles estudantes que estavam dividindo o quarto com ele, não lembro agora se eram em torno de 8, uma coisa assim, ele lhes pregava a meditação. Antes da missa eles davam assim, uma meditação como eu estou dando agora. Aqueles guris anotavam, cada um fazia as suas anotações, as suas agendinhas, caderninhos. Depois uma hora pegavam, se juntavam, compilavam aquilo, sobretudo um deles chamado Isidoro Orzano, compilava aquelas meditações, gerava um texto, e ele, que tinha um pouco mais de grau de liberdade, porque tinha nacionalidade argentina, então tem uma liberdade de movimento maior pelas ruas de Madrid, usava uma bandeira da Argentina, dizendo que ia levar o seu passaporte. Então era mais difícil se tivesse problemas com documentação, com essas coisas. E ele então levava para aqueles outros conhecidos que não estavam ali no consulado de Honduras, mas assim também podiam de alguma maneira beber, se alimentar daquelas palavras de São José Maria e manter viva a sua espiritualidade, a sua vida interior. Hoje nós, nessas situações um pouco parecidas, temos mais recursos tecnológicos, graças a Deus, e a inventividade humana. E o nosso Isidoro Orzano é a internet, que nos faz essa tarefa de conduzir a pregação do Papa, e vai rezar o terço, e deu uma pregação para lá do Opus Dei, e puseram no site. Então a gente tem vários recursos que nos fazem chegar para pessoas muito rapidamente. E aqui também nós, né, nos privados das meditações que temos habitualmente toda semana, vamos recorrer também a esse meio, tentando buscar as melhores soluções para que recebamos esse alimento espiritual, para que façamos oração, para que não seja um período de enfraquecimento espiritual, mas do contrário. Sobre o que a gente vai falar? Diversos temas, como é habitual, como sabem vocês que frequentam habitualmente as nossas meditações de quinta-feira, ou de sábado, ou de quarta-feira. Mas queria, para começar, algumas reflexões, algumas meditações sobrenaturais sobre a situação que nos encontramos agora, em concreto sobre a guerra. A guerra contra o Covid-19? Não, a grande guerra, uma guerra maior. A grande guerra, a Segunda Guerra Mundial? Não, uma guerra maior ainda. O Covid-19, de alguma maneira, é uma guerra mundial, tá afetando muitos países, se não todos, no mundo, é uma coisa mundial, sem dúvida. Mas existe uma guerra ainda maior, uma guerra que a gente poderia chamar de guerra cósmica, que tem proporções, relevância e duração muito maiores que qualquer guerra entre países ou nações, ou mesmo contra vírus ou animais, ou o que for, né? Ou contra alienígenas, se fosse o caso, né? A guerra espiritual, dessa guerra que eu queria falar. Essa guerra que já os padres da igreja chamavam tom pneumaticum agona, os padres do deserto, a luta espiritual, o combate, agona, isso é a agonia, essa luta, né? Pneumaticum espiritual, a luta do espírito, a guerra do espírito, que é a grande guerra. E nós estamos nessa guerra, já nascemos nela. E importa muito dar-se conta disso. Aceitar a realidade é um primeiro passo para enfrentar uma doença e muitas situações. O primeiro é aceitar, é se dar conta do que está acontecendo. E é a primeira ideia que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, porque não é algo imediato aceitar. A gente se resiste a aceitar a ideia que estamos em guerra.
que tem mais um problema na minha vida, que tem uma situação. Li aqui Churchill, foi primeiro-ministro inglês, mas antes de ser, enfrentou uma batalha pública para convencer os ingleses que eles tinham que se armar contra o nazismo e Hitler. Hitler estava crescendo, a Alemanha estava se armando, e Churchill percebia aquilo e começava a gritar nos meios que ele tinha: pessoal, acorda, a gente tem que se armar, Hitler não está de brincadeira não, o negócio é sério. E as pessoas resistiam e diziam: não, para com isso, esses alarmismos, cara, tem tanto problema aqui de emprego, de saúde, de educação, tudo mundo falar de guerras e coisas. A guerra já foi, isso aí, para com isso, né? Vamos aos problemas reais, não esses problemas imaginários. Um pouco, até que estourou a guerra de fato, e aí não tinha mais o que dizer. Aí, né, Churchill virou o primeiro-ministro e comandou a coisa. E algo assim a gente viu nesses dias, me parece, ainda estamos vivendo de uma maneira, muitas pessoas encarregadas de acordar as outras para a importância da situação que a gente está enfrentando. Eu acho que poderia dizer que acordei só um pouco mais nesses últimos dias. A princípio um pouco zonzo, agora já acho que um pouco menos. Mas a princípio, quando começaram a chegar as grandes mudanças, e tem também a minha vida, o meu trabalho, tudo que mudou da noite para o dia. Peraí, como assim? A gente tem uma reação. Pera um pouquinho. Como assim? Vamos devagar. A gente tende, né? A gente se resiste a aceitar uma guerra nova. Porque dá trabalho, né? Porque mudar a rotina, dispor-se à guerra exige sacrifícios, e a gente não quer isso daí. Por isso a gente precisa de algum choque, alguma coisa que nos chame a atenção e nos faça acordar, alguém que nos desperte, algum grito. E acho que para vários de nós foi um pouco essas mensagens. Para mim, mexeu comigo especialmente uma mensagem que chegou narrando lá a Itália, como é que estão as coisas. Eu morei na Itália, em Roma, e a mensagem forte, quem sabe até um pouco exagerada, eu diria, mas ao mesmo tempo com dados reais ali. E falei: pensar bem, isso aqui eu andei por essas ruas, e daqui a pouco o Brasil poderia acontecer a mesma coisa, e são coisas graves. A gente precisa de algo que nos desperte para a realidade dessa guerra. São José Maria, quando ele tinha 16 anos, ao redor disso, viu aquelas pegadas na neve de um carmelita descalço, num dia de inverno muito frio, e aquilo lhe chocou. Ele vê bem, esse homem descalço aí na neve, enfiando o pé, vai congelar os dedos, aquilo lhe chocou. O seu espírito juvenil aberto, de bom cristão. E até ali ele foi um bom cristão, mas a partir dali ele começou a ser santo, ele acordou, foi assim um despertar, foi, bem, tem que fazer mais, né? Se esse homem fez isso por Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu faço por Deus? Me lembro quando eu tinha mais ou menos a cidade também, me convidaram para visitar um hospital público lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, e aquilo marcou. Me lembro uma cena, nem paramos ali, mas passando ali por uma das salas, e tinha um velhinho praticamente nu ali, com um lençol, magérrimo, né? Se via os ossos dele, e um lugar bastante escuro e sujo, me pareceu, não sei, ficou uma imagem assim muito, nossa, que coisa horrível, né? Uma visão assim do inferno, uma miséria humana, e aquilo mexeu muito comigo. Falei: bem, olha, o sofrimento que está ao meu redor, e eu, quem sabe, vivendo um pouco numa bolha, vivendo um pouco alienado de todas essas coisas, né? Aquela realidade estava ali, era só eu que não tinha talvez me dado ao trabalho de enxergá-las. E a gente precisa então olhar, acordar, despertar para essa dimensão séria da vida, para essa dimensão espiritual das coisas e do mundo, para o que quizás não está tão aparente assim aos nossos olhos. Os vírus, esse inimigo que a gente está enfrentando agora, tem uma vantagem sobre a guerra civil, que a guerra civil é uma guerra fratricida, né? O mesmo povo, o mesmo país lutando contra si, e aquilo deixa umas marcas terríveis depois na convivência. Na Espanha é assim. Pelo menos a guerra contra o coronavírus, somos nós contra ele, então pode acabar com ele, não somos pessoas contra as pessoas, né? Mas é um inimigo que tem essa desvantagem que a gente não enxerga a olho nu, a gente não vê se aproximando, a gente não sabe onde é que ele está escondido, prestes a... E a grande guerra tem algo disso também. Tem algo do invisível, né? Do sobrenatural, do espiritual.
E a gente pode estar sendo derrotado e apanhando e estar morto e não se dá conta disso, em geral, o que acontece. São Agostinho escutou aquelas palavras, leu aquelas palavras na Epístola aos Romanos, e ora est iam nos de somno surgere, de hora de despertardes do sono. E ele que vivia arrastando o tempo da sua conversão, e dizia, daqui a pouco, ele leu aquilo ali e ficou bem, já é a hora, já deu, chega, a partir de agora. E foi o seu despertar, não foi acordar mesmo, acordou. Muitas tradições religiosas usam esses conceitos, né, do despertar, da iluminação, do enxergar. São José Maria, depois que viu aquelas pegadas na neve, começou a dizer aquela jaculatória, Domine ut videam, a jaculatória de um cego, Senhor, o que eu vejo? O que queres que eu te faça? Perguntou Nosso Senhor ao cego Bartimeu. Domine ut videam, se o que eu veja. E São José Maria começou a pedir a Deus que lhe mostrasse o que Deus queria dele. Que bom fazer esse pedido, não necessariamente para ser capaz de enxergar o coronavírus. Quem sabe aparece algum místico por aí que consegue, né? Deus concede os seus dons, né, de ordinário, mas sim para enxergar esses inimigos mais terríveis, né? Para enxergar o peso do pecado, para enxergar o peso sobrenatural da nossa vida. Uma vez via que Jordan Peterson falava isso, né? Que uma teoria de como a visão humana é tão boa, o ser humano é um dos animais que tem das melhores visões, que os olhos humanos são uma evolução para responder às cobras, o perigo das cobras, para absorver as cobras que são muito sutis e vêm entre as folhas. Então o homem evoluiu para ter um olhar muito apurado, uma visão muito apurada, para conseguir sobreviver ao ataque desses répteis, né? Interessante, né? Cobra é o animal da tentação, né? E às vezes o mal nos abre os olhos, né? Que eles comeram, o Gênesis fala assim, né? Comeram o fruto do bem e do mal, da árvore do bem e do mal, e seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Claro, nesse sentido é uma coisa ruim, né? Começa a ter o pudor, a vergonha dos próprios corpos, porque o outro vai olhar para mim como um objeto, enfim, é todo um outro assunto. Mas muitas vezes uma coisa ruim nos abre os olhos, uma tragédia, uma miséria, a dor, como eu falava nesse hospital, como me serviu ver aquela miséria daquele pobre senhor, me fez repensar um pouco a minha vida. Às vezes uma pessoa tem um acidente, uma pessoa familiar que teve um problema grave, e aquilo nos desperta, é bom, nos desperta do sono, desfaz a nossa embriaguez, abre os nossos olhos para ver as coisas mais importantes da vida. E algo assim, talvez que Deus queira para nós agora. Poderia parecer que a nossa vida parou, todo o Brasil parou. Na verdade não. Quem sabe essa é uma oportunidade para que a tua vida comece agora. Vamos ver se ela começa, mas começa para valer, no sentido eterno, na transcendência, no plano das coisas que realmente contam. Será que a tua vida não está parada nesse campo? Será que, quem sabe, tu estás evoluindo porque está envelhecendo, porque está te formando, porque está lendo um livro ou outro? Mas o que realmente conta, tu estás travado já há um bom tempo, ou quem sabe nem começou a andar? Interessante nessa urgência das pessoas para acordar umas às outras da importância da situação que a gente está vivendo. E eu pensava, bem, eu acho que eu experimentei essa urgência desde que eu me converti, sei lá, 30 anos atrás, ou pouco menos do que isso, de querer gritar para as pessoas à minha volta: olha, tem um assunto aqui que é muito importante, que é a salvação da tua alma, que é a vida eterna, e tu estás descuidando isso daqui, e às vezes de forma mais dramática, quem sabe, as pessoas que eu mais amo, e que não têm uma prática, meus familiares, quem sabe, que não têm uma prática religiosa, e de ver aquelas pessoas e tá louco para falar uma série de coisas para elas, e ao mesmo tempo saber, mas sei lá, a pessoa não vai entender, não está preparada, não está aberta, essa aflição, um pouco assim, dessas pessoas mandando essas mensagens no WhatsApp: olha, seja consciente, né? Não sai de casa, ou faça isso, faça aquilo. E a gente pode experimentar isso nas coisas que contam muito mais, na verdade. Por isso, queria aproveitar nesse momento para falar para aqueles que vão estar me escutando agora, para
para chamar a atenção para vocês, né, que estão emprestando os seus ouvidos de uma maneira ao Espírito Santo, a Deus. Mas vamos acordar. Vamos acordar. Estamos em guerra. A vida de cada um não dura para sempre. O que nós fazemos nessa vida determinará o nosso destino eterno e o do de muitas outras pessoas à nossa volta. Estamos em guerra e não dá mais para ficar brincando de viver. O período da infância já ficou para trás. É preciso agora abraçar a vida com todo o seu peso, a aventura da vida e da vida sobrenatural e da transcendência eterna na vida. Acho muito interessante uma palestra do Lewis, Peso da Glória. Vou falar dela, quem sabe, mais na meditação seguinte, mas ele fala do peso, do weight of glory, o peso da glória, que é muito isso, abraçar o peso da vida, para acordar para ela sobrenatural. Churchill poderia parecer uma figura desagradável para boa parte dos ingleses daqueles tempos. E assim todos os profetas foram incômodos, como o próprio Cristo foi incômodo, incomodava as pessoas. Muitas vezes essa função, essa tarefa de despertar os outros para o peso da vida é algo ingrato, porque a gente tem que sair da nossa inércia, tomar atitudes. Mas, e essa é a segunda ideia que eu queria comentar, né? Também é verdade que ela enche a nossa vida de brilho e significado. Essa é a segunda ideia que eu queria comentar para vocês. Escutava esses dias um podcast falando dos efeitos dos exercícios e uma teoria lá, que a gente começa a fazer exercício depois de uns 20 minutos, meia hora, dá uma espécie de um barato assim, e a pessoa que a princípio estava se resistindo a fazer aquilo, daqui a pouco ela não quer parar porque ela está sentindo algum prazer físico, inclusive, né? Da endomorfina, sei lá, substâncias que são disparadas ali no cérebro. E uma explicação para aquilo, evolutiva, é que a gente está programado para economizar as nossas energias e daí a gente se resiste a assumir uma tarefa nova, parar o que eu estou fazendo, fazer aquilo. Mas depois que tu te empreendeu as tuas energias ali numa tarefa por um tempo determinado e é uma coisa custosa, de alguma maneira o cérebro entende que aquilo é algo relevante e que é importante que tu faças. E ele começa, ao invés de te travar, ele começa a te recompensar por aquilo. E tu começa a sentir prazer naquilo. Interessante isso daí, né? E essa explicação, portanto, sobre a vida espiritual, ajuda a gente a pensar nisso. Depois que a gente abraça isso, a gente começa a experimentar toda uma nova força. Porque a gente foi feito para isso. Um livro de fantasia épica que terminei recentemente, tem uma cena, um dos personagens principais, que ele está estudando como jovem para ser médico, seu pai é médico, está me ensinando ali as tarefas da medicina, mas um dia ele briga com outro guri lá da sua idade, né? E aí cada um pega um porrete, sei lá, né? Um bastão, e ele apanha, porque ele nunca fez aquilo, mas ao mesmo tempo ele sente uma energia ali, e ele fica louco por aquilo. Vai lá e pede para aquele rapaz que bateu nele para que ele ensine, que ele dê aulas, que ele vai pagar. E isso aqui, e ele de fato era um guerreiro, depois, né, ao longo da história vai se tornar lá um grande guerreiro, encontra o seu lugar no mundo, mais ou menos assim, né? Interessante como especialmente os guris, os rapazes gostam desses jogos. Um dia ao mesmo tempo estava na mesma sala jogando xadrez com um amigo e outro grupo de amigos estavam jogando War. Bem, todos são jogos de guerra, né? Tanto o War como o xadrez também é um jogo de guerra, como a gente gosta dessas coisas de guerra. Por quê? Porque de uma maneira a gente foi feito para isso. Talvez é uma resposta, né? Para quê? Para jogar xadrez? Não. Nem para jogar War, nem nada. Nem para pegar uma metralhadora e sair matando pessoas. Mas sim fomos feitos para a luta, para a guerra. Um ponto que eu acho genial do Guimarães Rosa, não vou falar o título para evitar spoilers, mas no final eles estão lá, o protagonista está lutando contra um outro jagunço ali, e eles estão se matando literalmente, sangrando, tiros e facas, mas eles ficam um elogiando o outro. E uma hora, eu li uma frase, não fui atrás para pegar a citação exata, mas uma hora lá o protagonista fala, e gostosura de fim de mundo, ele fala assim, né? Morrendo e elogiando, e feliz que estava morrendo nas mãos aqui, um negócio assim meio absurdo. Mas é engraçado, né? A arte mostra os paradoxos da vida, assim, que tem algo assim, né? A gente gosta. Como eu vou gostar de uma guerra? A guerra é tudo de ruim, as pessoas morrem, eu posso morrer, mas a gente gosta de alguma maneira, né? Porque aquilo traduz algo que está em mim, na minha vocação, que eu fui feito para realizar.
Militiae vita homini super terra, diz o livro de Jó. A vida do homem sobre a terra é um combate. E nosso Senhor diz, o reino do céu sofre violência, são os violentos que o arrebatam. A nossa vida é de ser isso, um combate, uma guerra. Contra quem? Padre Pedro. Para onde é que eu atiro? Olha, isso vamos falar mais, quem sabe, na próxima meditação. Não dá para falar tudo nessa meia hora que já está, inclusive, acabando, né? Mas hoje eu queria me centrar nisso, nessa relevância que percebemos na nossa vida quando passamos a entender isso. Tempos mortos agora, que eu tenho que ficar em casa? Não. Tempos que podem ser mais vivos do que nunca, quem sabe. Se eu desperto para essa realidade, quando eu abraço o peso da vida, quando eu enxergo o sentido das coisas. John Lennon falava, né, imaginava um mundo onde não houvesse nada pelo qual matar, nada pelo qual morrer. Nothing to kill or die for. Seria bom um mundo onde não houvesse nenhum motivo pelo qual matar uns aos outros, sem dúvida. E um dia eu creio que será assim. Mas seria muito triste um mundo onde não houvesse nenhum motivo pelo qual valesse a pena morrer. Porque se a vida não tem nada que vá mais além dela, essa vida material, se eu sei que essa própria vida eu vou perder, ela fica sem sentido. O sentido sempre tem algo que está mais além. A vida, se não tem algo mais além dela, perde o sentido. E assim, quando eu tenho algo, um amor, seja a minha pátria, seja a minha esposa, os meus filhos, pelo qual eu estou disposto a tudo, a sofrer, inclusive morrer, aí sim minha vida tem sentido. Aí sim eu tenho força para levantar cada dia. A gente tem que buscar, agora esse momento de buscar, eu tenho esse sentido forte na minha vida? Acordar, essa guerra, eu estou vivendo a guerra espiritual? Eu estou crescendo onde tenho que crescer? Ou será que estou me ocupando de tantas outras coisas secundárias? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, nos dias de Jesus? Não esteja um pouco ocupado demais, né, em ganhar o mundo, ou quem sabe uma parcela dele, uma casa, um carro, um celular novo. E talvez sejamos ocupados de menos em salvar as nossas almas, em conquistar territórios nesse mundo espiritual. Que bom momento para virar o jogo da guerra que realmente conta, para acordar para essa realidade. Esse pesquisador que eu citava a princípio dizia que nessa nossa guerra contra os vírus e as bactérias não está muito claro quem que vai ganhar. E de fato, eu não estou aqui para dizer para vocês que, olha, fiquem tranquilos, porque nada vai acontecer, nenhum de vocês, nenhum vai pegar esse vírus aí, nem os seus avós, nem isso vai passar amanhã, porque eu vou rezar e vai tudo. Seria legal falar, não sei, mas de verdade que isso é uma mentira, não tem como falar isso. A verdade é que a gente não tem certeza da vida, nem se a gente vai estar vivo amanhã, na verdade. A verdade é essa. Bem, não temos certezas desse tipo, porque outras sim que as temos. Porque se mesmo o amor da pessoa que parece que mais nos ama nessa terra pode vir a nos falhar, sabemos com certeza que o amor de Deus não falha, que Deus é fiel, que sua misericórdia dura para sempre. Não podemos ter certeza se o nosso time de futebol vai ganhar, se o campeonato, se eu vou passar naquele concurso, não de nada dessas coisas. Mas eu posso sim confiar que Cristo, com Ele, venceremos a batalha mais importante. Eu posso ser aparentemente derrotado como Cristo na cruz, mas ainda assim alcançar a verdadeira vitória como Cristo na Páscoa. Eu possivelmente terei de atravessar de uma maneira o sofrimento físico e mesmo moral, mas posso ao mesmo tempo experimentar essa grande alegria espiritual. Eu, alguma hora, terei sim de morrer para essa vida, mas assim será a oportunidade para que eu nasça para a vida eterna. Esperança, essa é a última ideia com a qual eu queria terminar. Esperança de vitória. Nessa guerra, sabemos que com Cristo venceremos. Se empreendemos a guerra boa, o bom combate, como diz São Paulo, não necessariamente essas outras guerras que a gente pode combater ao longo da vida, esporte, vida acadêmica, profissional, mas essa guerra, a guerra espiritual, com Cristo vencemos. Ele dizia na última ceia: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão tribulações, terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Belas palavras para a gente já ir terminando a nossa meditação, né? Confidete, ego viti mundo.
nesses tempos de medo, de insegurança, de não estar um pouco perplexos diante da realidade, saber, olha, estamos vendo uma guerra que é muito mais séria e mais importante do que a guerra contra o vírus, que também vamos repreender, por amor a Deus, etc., confiando nele. Mas as coisas que realmente contam, a gente pode ter segurança, a gente pode ter esperança, a gente pode ter certeza que venceremos. Hoje é dia de São José, grande solenidade. São José que sempre acompanhou, protegeu a Sagrada Família, Maria e Jesus, e conduziu para o Egito. Herodes tentava matá-lo e eles fugiram de Herodes, foram lá, Deus estava com eles. E assim pedimos a Ele que nos ajude a esse despertar espiritual nesse momento tão diferente que estamos vivendo. E pensamos em Nossa Senhora também, pensamos a mesma coisa. Eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Diz a amada do Cântico dos Cânticos, cor meum vigilant, meu coração vigia. O coração imaculado de Maria está sempre acordado, olhando para Deus e zelando por nós, pelos seus filhos. Quando ela visitou Isabel, bastou a sua voz atingir os ouvidos da sua prima, para que ela se enchesse de alegria, da alegria do Espírito Santo. Também pensamos que a sua voz, que o seu alento, que o seu olhar nos alcance nas nossas casas, nesse momento difícil, nessa quarentena, e que nos encha também de esperança, de ânimo, nos faça querer viver plenamente a nossa vida, também nesses dias que poderão estar repletos de transcendência, de significado espiritual, se sabemos colocar-nos sob o seu amparo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os